A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Início do capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube, iniciamos o capítulo 12 de São Lucas. Ainda está dentro daquele programa de Jesus subir para Jerusalém. Ele está caminhando, né, e vocês viram aqui multidões em redor de Jesus. E diz o Evangelho que era tanta gente que uns pisavam os outros. A gente viu agora, domingo passado, aliás, no segundo domingo de outubro, Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, a multidão de 2 milhões de pessoas, né, seguindo aquela tradicional procissão de Nossa Senhora. Sim. O Círio de Nazaré. Todo mundo já ouviu falar, ou vê pela televisão, ou já foi lá. Então vocês podem imaginar o que seria uma multidão aí pisoteando um ao outro diante de Jesus. E nós lembremos que estamos no mês das missões. Por isso que somos aqui instruídos pelo grande missionário, que é Jesus. E diante dessa multidão toda, Jesus fala aos discípulos, chamando de amigos. Gente, que coisa linda! Jesus começou chamando os discípulos de amigos, para animá-los, para mostrar uma proximidade diante da situação que a gente está acompanhando nas guerras, nesses atos violentos, extremistas, terroristas, de guerra, de matança. O Papa, como o líder da Igreja Católica, o vigário de Cristo aqui na Terra, ele usou uma expressão que eu achei bonita. Ele disse que estava cheio de dor e queria demonstrar proximidade com esses povos que estavam sendo degolados, crianças,
Meus irmãos, Jesus falando há 2000 anos e a gente vendo ainda hoje esses escândalos. No texto de hoje, Jesus chama atenção para 3 temas que a gente pode refletir aqui. A hipocrisia dos fariseus. O que é que a gente entende por hipocrisia? Sabe o que é? É você, dentro de si, do seu íntimo, você tem uma forma de pensar e quando você exterioriza, é completamente o contrário. É uma dissimulação do íntimo com a exterioridade. Isso é hipocrisia. É como a gente usa numa expressão popular, 2 caras. Você tem lá dentro um sentimento de violência, de perseguição, e quando você aparece é rindo, satisfeito. Pode olhar, em plena guerra, em plena situação de perseguição, de querer assumir poder, domínio, os risos, né? As propostas que até encantam, mas aqui tudo é falso, é hipocrisia. Jesus está condenando isso. Esse é um dos temas do Evangelho de hoje. Depois, o segundo tema de hoje do Evangelho é a ousadia da pregação evangélica. Jesus fala diretamente aos discípulos e alerta para a pregação, que os discípulos, quando começassem a anunciar abertamente o Evangelho, se preparasse que viriam perseguições de todo tipo. E para animar esses discípulos, Jesus começa chamando de amigos, que eles não deviam temer. É o terceiro tema do Evangelho de hoje. É a confiança em Deus. Essa imagem do fermento, que eles não devem, eles devem ter cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento é uma massa azeda e cheia de impurezas e está presente na realidade, no tecido social em que nós vivemos, mas disfarçada e imperceptível. Você não vê o fermento, mas ele está ali dentro. É uma coisa séria. Eu nunca vi um evangelho tão atual para os tempos que nós estamos vivendo. E contra esse fermento maléfico, somente a força da pregação do evangelho, à luz do dia e até sobre os telhados, sem meias palavras. Somente o evangelho purifica a mentira, pois Cristo é a verdade. Somente Cristo destrói todas as máscaras. Mas isso tem consequências. Se prepare quem quiser falar a verdade e quem quiser seguir a Cristo. Porque vai haver perseguição e vai haver martírio. Mas Jesus está insistindo muito no evangelho de hoje. Não tenhais medo. Meus irmãos, boa missão a todos. Confiemo-nos em Deus, pois Ele cuida de cada um de nós. Vocês viram aí, até os cabelos das cabeças estão contados. Então, se Deus cuida dessas mínimas coisas, imagine a importância que nós temos diante de Deus. Como é que Ele vai nos tratar? Por isso, nós valemos muito mais do que os pardais. Oração. Ó Deus, sempre nos precede e acompanhe a vossa graça para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Desejamos a todos um feliz fim de semana e boa missão. Você ouviu o Evangelho do Dia.
com Monsenhor Lucas Batista.